Bom dia a todos, todas. E eu hoje mandei uma mensagem para o Zé Miguel Wisnik. Eu não sei se vocês estavam no evento no ano passado. Ele foi meu professor na faculdade, a gente é muito amigos até hoje. Eu falei que é covardia estar aqui, depois que ele abriu um evento no ano passado. Eu falei, Zé, só se fala em você, cara, com louvor, que eu assino embaixo, mas eu não tenho como competir com isso. Então, peço desculpas aqui pela simplicidade que vai ser essa fala minha. Não componho música, não danço, não canto, então não sou loira, enfim. Bom, eu quero agradecer ao Núcleo Oco esse convite, à universidade que de algum modo colaborou com isso. E eu quero dizer que para mim é muito emocionante estar aqui nesta universidade nesse momento. Tá, quero... Agora tem som? Porque eu quero que essa emoção ela é verdadeira, não é somente um começo pro forma de uma fala, não, porque eu trago aqui a minha solidariedade pelo que essa instituição viveu recentemente, nas mãos do arbítrio fascista de um judiciário fraudulento que atuou segundo a cruzada de abuso e afronta ao Estado Democrático de Direito, promovidos pela criminosa ultradireita brasileira. Então, a minha solidariedade e a expressão da minha solidariedade tem a ver, é claro, com a morte do reitor Luiz Carlos Cancelier de Olivo e com o choque que esse terrível episódio causou em todo mundo aqui e fora daqui também. Minha solidariedade também pelo massacre midiático que essa universidade sofreu na ocasião. E quanto a isso eu devo dizer que o quanto ainda me constrange falar do lugar de alguém como eu, que transita pelo universo da imprensa há mais de 30 anos, com idas e vindas. O que me salva é talvez a visão crítica sobre essa atividade que eu exerço muito entre aspas, o jornalismo, porque eu sou formada em letras, na verdade. Então, no ambiente do jornalismo burguês, mais especificamente no jornal Folha de São Paulo, onde escrevi por 15 anos, em 2 períodos, aprendi o que é manipulação e deformação dos fatos da notícia. Muito jovem, quando entrei naquele universo, demorei para perceber que o que se passava ali comigo era um processo de aviltamento, de apropriação do meu texto e da minha pessoa por aquele sistema de jornalismo morte. Eu que viera do mundo mais vital das letras e da criação de literatura de ficção. Eu pude testemunhar nos bastidores daquele mundo a promiscuidade corriqueira entre mídia e política, a que se dava e ainda se dá naquele jornal o nome de neutralidade. E a verdadeira negociata entre imprensa, poder econômico e classes dirigentes. Esta universidade, essa aqui, a Federal de Santa Catarina, viveu na carne o inferno resultante dessa conduta de manipulação pelos meios de comunicação, conduta tão grave, como diz Marilena Chauí, a ponto de poder constituir uma sociedade em que a mentira vire a regra, perguntas e respostas sejam inúteis, a desconfiança e a decepção sejam as únicas formas de relação entre as pessoas, isto é, uma sociedade que é a verdadeira imagem do inferno, segundo a filósofa. Não é à toa que um dos procedimentos de apuração jornalística que se consolidou nas 3 últimas décadas do século XX, o chamado jornalismo investigativo, utiliza-se do jargão policial, porque é também a ação que se pauta muitas vezes pelo abuso e a violência. Eu ouvi mais de uma vez do então diretor de redação da Folha de São Paulo, Otávio Frias Filho, nos anos de 1990, naquele tempo em que os jornais ainda eram impressos e lidos em papel, que ele não tinha obrigação nenhuma de ter compromisso com a ética. Exasperado pela repercussão negativa ou problemática de alguma matéria, ele costumava dizer que nada daquilo tinha importância e que jornal só servia para embrulhar peixe na feira no dia seguinte.
e que toda a, entre aspas, polêmica sairia pelo xixi no dia seguinte. Jovem, pois tínhamos a mesma idade e frequentamos o mesmo curso de pós-graduação na Universidade de São Paulo, onde nos conhecemos, e pressionado pelas demandas políticas e administrativas do cargo que exercia, e pelo peso daquela herança familiar que ele achava também maldita, Otávio sofria de verdade, mas seria ele também que haveria de gozar, anos depois, ao armar o seu jornal até os dentes, com as ferramentas golpistas e persecutórias ao Partido dos Trabalhadores, até a destituição ilegal da presidenta Dilma Rousseff. A ascensão do bolsonarismo foi plantada e regada também ali, nas redações da mídia corporativa liberal, daquele tipo de imprensa marrom. Durante todo esse período, eu felizmente já tinha deixado o jornal. Otávio, que era por outro lado um intelectual brilhante, morreu precocemente em 2018, aos 61 anos de idade. Fomos amigos íntimos, mas inimigos políticos. E estávamos, por ocasião de sua morte, rompidos havia 16 anos. Desde que, em 2002, eu saíra do jornal por divergência daquela linha editorial declaradamente difamatória e deturpadora, já na primeira eleição do Lula à presidência. Até hoje, de todo modo, lamento o nosso distanciamento, embora saiba que foi inevitável. Se houve algo de aproveitável na minha passagem pela Folha de São Paulo, não foi, como se pode pensar, a amplificação ou divulgação do meu nome ou do meu trabalho. Foi ter conhecido tão de perto personalidade tão interessante, controversa e perversa ao mesmo tempo. Sobre ele e sua morte, escrevi um texto testemunho chamado O Projeto Folha e o Projeto Otávio, publicado num pequeno livro de ensaios meus sobre jornalismo, chamado Fama e Infâmia. Pois bem, é por essas e outras que a imprensa, como se conhecia antigamente, tem enfrentado árdua batalha para existir, para ganhar a guerra contra a máquina de produção de fake news, para manter alguma credibilidade à sua própria máquina de produção de verdade. Essa expressão, máquinas de produzir verdades, é do filósofo espanhol Paul B. Preciado. Ele inclui entre essas máquinas instituições como a escola, o museu, os conglomerados de mídia, entre outros. Mais do que nunca, em se tratando de comunicação, esta é uma época, diz ele, de discussão não sobre o que é verdade, mas sobre o que é a produção de verdade e a produção de mentira. Peço desculpas pelo preâmbulo tão longo sobre essa face nefasta do jornalismo. Preciso dizer, por fim, sobre esse assunto, que o que me levou ao jornalismo foi, na verdade, a literatura. A convite daquele então diretor de redação e colega de classe, Otávio, ele que já tinha lido meu primeiro romance, o juvenil As Mulheres de Tijuco-Papo, que eu escrevi aos 22 anos, e se impressionado muito. É aqui que entra agora o meu segundo constrangimento de estar aqui falando para vocês, para além desse primeiro, de ser oriunda também do ambiente baixo da mídia. É aqui que entra agora, trata-se do meu sentimento de inferioridade diante da academia, sentimento que eu desenvolvi mais velha, especialmente quando eu me vi observada por alguns acadêmicos em minhas publicações jornalísticas e mesmo literárias, muitas vezes consideradas escandalosas ou malcriadas para os padrões de comportamento acadêmico. Quando jovem, na Universidade de São Paulo, eu não conhecia esse sentimento de inferioridade. Pelo contrário, na minha audácia juvenil, enfrentei, contestando e protestando aquele status quo impertigado com o qual eu não me identificava. Ainda no segundo ano do meu curso de letras, em que me formei em português e inglês, eu me revoltei contra a camisa de força que me parecia ser a linguagem acadêmica. Eu achava que teria naquele curso oportunidade de ver de perto escritores que eu admirava e ainda estavam vivos na época, como Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Então, eu disse isso aos professores do curso, que eles me pareciam escritores e poetas frustrados, pois não tínhamos conhecimento de que eles, os professores, fizessem nem poesia nem literatura de ficção.
somente do que fazia uma análise e teoria literária. Escrevi isso num texto na época que saiu publicado em uma pequena revista do centro acadêmico e causou um certo frisson na faculdade. Eu queria saber por que escritores e poetas não eram convidados para estar ali também. Apesar da minha crítica ao curso, eu sabia que poderia ter seguido a carreira acadêmica. Fiz um primeiro mestrado que abandonei na USP pouco antes da defesa da dissertação. E já dava aulas de português no curso de jornalismo da Fundação Armando Álvares Penteado, uma instituição particular de São Paulo. Mas optei pelo jornalismo, coisa que nunca estivera antes no meu horizonte profissional. Enveredei por ali, não só porque a imprensa pagava o que eu nunca tinha ganhado como professora ou bolsista de mestrado, como também porque eu me sentia aprisionada pela forma de escrever, pesquisa acadêmica. Voltei bem mais tarde a concluir um outro mestrado em outra área, em outra universidade, por necessidades profissionais. É claro que, embora logo de início eu tenha descoberto que eu não queria ter perfil acadêmico, sei da importância que a universidade teve na minha trajetória pessoal e profissional. A virada que um curso universitário provocou na história de pobreza e discriminação de classe e de raça da minha vida. Especialmente quando não havia ações afirmativas, nem cotas para negros, nem nada das políticas de inclusão de grupos marginalizados que existem hoje. Então, e só para encerrar este tema, minha relação com a universidade é de muito reconhecimento hoje, mas também desse sentimento de inferioridade, como se de algum modo eu me arrependesse da opção que fiz, como se de algum modo minha opção fosse uma espécie de prostituição, de condenação moral minha própria e da academia contra mim. Essa academia a que me refiro é um modelo da Universidade de São Paulo, que chamei aqui de instituição impertigada. Eu nunca tinha sido convidada para falar na USP até muito recentemente, e onde vou falar em meados deste mês de outubro. Passados quase 40 anos da minha formação lá, e depois de ter feito palestras e conferências em diversas universidades brasileiras e estrangeiras. Sempre me perguntei se o convite não vinha por causa da minha condição de mulher, negra, vista como uma figura do espetáculo baixo da mídia. A USP, em especial a FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, como nós chamamos, ela é afeita a um certo perfil de intelectual homem, branco e comportado, metidos a sósias de Alfredo Bose ou Antônio Cândido, que inclusive fizeram carreira lá, estudaram comigo, muitos deles continuam lá. Esse tipo de ex-aluno de homenzinhos modelo é que a FEFELESH convida para todo tipo de evento. Apesar de seus esforços de inclusão, a USP segue sendo uma instituição elitista e branca, como demonstra seu quadro de docentes, principalmente. Para entrar agora no tema deste evento, lances, enlaces ou, aspas, os laços comunitários continuam por um fio, aspas, aposta no coletivizante, partilha de reelaborações do presente. Eu dei a esta minha fala aqui um título meio aleatório: Identidade e Literatura do Nordeste ao Sul do Brasil, enquanto eu pensava no que este lugar, esta região sul, este estado de Santa Catarina e esta cidade de Florianópolis teriam a ver comigo, com a minha identidade, que se constituiu em outros lugares tão diferentes daqui. Eu tinha acabado de voltar de um evento no Piauí, quando me pediram um título para esta minha fala aqui. Pensei, como juntar duas passagens por lugares tão opostos? A aridez de Teresina, a brisa marítima de Florianópolis. Pensei em identidades, em como o Nordeste e o Sul do país estariam de algum modo relacionados um ao outro, e a mim mesma. Não encontrei vínculos imediatos, mas recuperei lembranças antigas. Conheci Florianópolis no fim dos anos 1970, quando minha melhor amiga e eu, uma mulher branca e muito rica, colega da faculdade, viemos no carro dela, de São Paulo até aqui, passar uns dias de feriado. Minha amiga tinha um caso com um pescador caiçara da Barra da Lagoa. Ficávamos